Olá a todos, sejam bem-vindos ao Memac Explica, o primeiro podcast da Memac Brasil sobre o mercado de impressão digital. Eu sou o Thiago Marciano, supervisor de desenvolvimento têxtil da Memac, e vim aqui hoje para a gente poder apresentar um pouquinho desse projeto. A ideia é trazer um bate-papo para vocês em forma de podcast, para falar um pouquinho sobre tendência de mercado, inovação, tecnologia. E para começar, a gente vai fazer, o primeiro assunto vai ser sobre impressão direta no tecido. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que a Adriana Moraes. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar participando do primeiro podcast, Memac Explica. É legal, a gente vai fazer esse bate-papo, a gente vai dividir em 3 episódios, então esse vai ser o primeiro da série de 3 episódios. E sempre lembrando, se você ainda não é inscrito no canal da Memac, se inscreva no canal para poder receber as notificações e as novidades. Siga a Memac nas redes sociais, @Memac Brasil no Instagram. E sempre quando estiver saindo novidades, conteúdo, a gente vai divulgando para vocês poderem acompanhar, tá bom? Primeiro de tudo, Adriana, queria agradecer para a gente poder ter esse bate-papo, a gente poder inaugurar, né, o podcast da Memac, o Memac Explica. E queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal para a gente poder começar a falar sobre impressão direta, né? Eu sou a Adriana Moraes, estou na Memac há 6 anos, sou responsável pelo desenvolvimento de impressão direta a nível nacional e sou uma apaixonada pelo assunto. Quando se trata de impressão direta com pigmento especificamente, é minha paixão. Então, legal. Adriana, a melhor expert do mundo para a gente poder bater esse papo aqui sobre impressão direta com as tecnologias da Memac. E assim, para a gente poder introduzir esse assunto, para a gente poder começar a falar, é importante que a gente explique para o pessoal o que é impressão direta, né? Você pode explicar para a gente o que seria a impressão direta no tecido, como que funciona esse sistema de impressão direta? A impressão direta, fica até meio redundante, né, a gente falar, mas é uma impressão que é feita direta sobre a superfície do tecido, né? Hoje no mercado existem impressão direta para vários tipos de tecido, né? Então eu tenho para tecido natural, eu tenho para fibras sintéticas, mas no geral a impressão direta consiste na impressão diretamente na superfície do tecido. E quando a gente fala assim de impressão direta no tecido, você tem algum tipo de diferença de tinta, algum tipo de tecido? É qualquer tecido que eu consiga imprimir? Nós temos impressão direta para tecidos de fibras naturais e artificiais, que quando a gente fala de fibras naturais e artificiais, a gente está falando ou com reativo, né, que é com corante, ou com pigmento, que aí é tinta à base de pigmento. E nós também temos no mercado a impressão direta para tecidos de fibra sintética, né? Que por questões mesmo de ser um processo novo e o mercado está muito acostumado com a sublimação ainda é predominante. Certo, mas aí a sublimação ela fica limitada apenas a tecidos de poliéster, correto? Exatamente. E a impressão direta, ela traz para você a possibilidade de fazer nos tecidos de fibras naturais. E quando a gente fala de tecido de fibra natural, a gente está se referindo a que tipo de tecido? Até para poder explicar para quem ainda não conhece sobre tecido de fibra natural, o que a gente pode classificar como tecido de fibra natural? Nós temos alguns exemplos, como algodão, linho, né? A impressão direta, tanto com corante quanto com tinta à base de pigmento, ela também permite você fazer em tecidos de fibras artificiais, que nada mais é do que vamos falar, a molécula lá, né, ele tem as características de uma fibra natural, só que concebida em laboratório, como o modal, a viscose, né? Então, a impressão direta hoje mais procurada no mercado nacional é para esse tipo de tecido. Já que para tecidos sintéticos, como o poliéster, a sublimação já está muito bem difundida. Sim, a gente vê muito que assim, a sublimação dominou o mercado nacional, como o mercado mundial também, mas a gente percebe uma tendência em mudança, ou pelo menos em agregar a impressão direta no resto do mundo, é uma coisa que está vindo para o Brasil. Como que está hoje o cenário a nível mundial de impressão direta? Lá fora, a impressão direta com corante reativo e com pigmento, ela já está muito mais difundida. Aqui no Brasil, esse movimento começou há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? E com o passar desses anos tem ganhado mais força, porque as tecnologias vêm melhorando, a qualidade de impressão, as tintas, vem superando, né, as expectativas. É um avanço tecnológico, né? Não é só do processo. O processo por impressão direta já existe há algum tempo, mas o avanço tecnológico está permitindo isso? Isso, na verdade, a impressão direta ela chegou há mais ou menos uns 10 anos atrás, e só que com ela veio todas as questões da tinta a pigmento, porque ela trazia
toque, que é a aspereza, né? Baixa resistência às lavagens, que é o que a gente chama de solidez. Então, há 10 anos atrás, entupimento de cabeça, enfim, ela veio cheia de problemas. E aí ela ressurge há 5, 6 anos atrás, com todos esses problemas já sanados, né? A Mimac, ela traz para o Brasil a impressão direta com pigmento, já sem esses problemas de toque, né? Que é a aspereza, de solidez. Então, as pessoas começam a ver que realmente é possível se ter a impressão direta com pigmento. Não, entendi. E pensando assim, no processo de fibra natural, no caso, que é um dos maiores benefícios que eu imagino que seja imprimir direto no tecido. Como a sublimação já dominou esse mercado, é a possibilidade de imprimir direto na fibra natural, como você falou, pode ser feita tanto com impressão por pigmento ou reativo. Isso. E imaginando, como que eu posso diferenciar, como que eu sei a diferença entre esses tecidos, então, que eu posso imprimir em relação à fibra natural, à fibra sintética, à fibra artificial, como que eu posso diferenciar esse tipo de tecido? É pela composição dele mesmo, né? Então, tem lá os tecidos, quando a gente adquire um tecido, como uma confecção, uma empresa, ela consegue, através da composição, saber quanto tem de algodão, quanto tem de elastano, e aí sim determinar qual é o melhor processo. Hoje, a maior dificuldade, posso dizer que no Brasil, é se encontrar uma maneira de estampar, de personalizar tecidos de fibras naturais em pequenas quantidades, né? Hoje ainda os métodos mais conhecidos são o silk e a rotativa, né? A rotativa, ela exige que você faça uma quantidade muito grande de tecido, Sim. né? Mesmo pelo fluxo do processo, né? São maquinários grandes e estampam em grandes quantidades. E isso hoje é um fator limitante para a confecção. E a outra, mais conhecida, é o silk, que é feito através de telas, que é um processo que vai perdurar e vai continuar. Você consegue fazer pequenas quantidades, mas ela tem o problema do rapport, né? A tela tem um tamanho e aí em cada emenda você tem às vezes uma perda e tem algumas questões mesmo de diluir custo de tela. Então, hoje as únicas soluções no mercado para mais difundidas é a rotativa e o silk. E então a impressão por pigmento, a impressão direta no tecido, ela veio para suprir essa demanda, para substituir, ou ela veio para agregar, pensando nesses processos analógicos hoje? Ela vem num momento muito oportuno, que é justamente quando o consumidor final, Marciano, ele quer hoje uma maior variedade de modelos e estampas, né? Ninguém hoje quer ter mais uma camisa igual ao do vizinho, ao do colega. A demanda mudou bastante, né? Pensando principalmente no consumo via internet. Exatamente, o perfil do cliente hoje é outro. Então, ela vem justamente de encontro com essa mudança, porque ela permite você fazer pequenas quantidades, né? Então, assim, o maior desespero hoje de uma confecção de pequeno e médio porte é o estoque. Então, se você errar numa estampa que você escolheu fazer no rotativo ali, 2, 3 mil metros, é dinheiro que você perdeu. Você acaba perdendo e tem uma quantidade muito grande ali impressa, né? Produzida. Exatamente. E aí, o que você vai fazer com isso? Muitas vezes, se você não acertou naquela estampa, isso vai virar dormant, a gente usa esse termo, né, para adormecido no estoque, e você vai ter que queimar aquilo de alguma forma e o seu lucro muitas vezes fica ali. Então, a impressão direta com pigmento, ela vem para isso, ela elimina o seu estoque, ela te dá a possibilidade de fazer pequenas quantidades, em criar coleções cápsulas ali exclusivas. Então, ela oferece muitos benefícios para esse público. Entendi. Então, ela veio mesmo para somar. Então, a gente pode entender que a impressão direta em tecido, ela veio para somar e para poder atender essas pequenas demandas do mercado, correto? Isso, em pigmento, sim. Nós temos a de reativo, que depois a gente vai falar um pouquinho entre as diferenças de um e de outro, mas em pigmento, sim. Eu diria que hoje, para essas confecções, ter uma impressão digital com pigmento é a solução. É a economia que muitas vezes está faltando ali no processo para eles. E o diferencial do mercado. Tá certo. Então, para a gente poder finalizar aqui esse primeiro episódio, a gente pode entender, então, que o processo por impressão pigmento, ele é um processo
voltado mais para fibra natural, é isso? Eu posso dizer isso, que ele é voltado mais para esse tipo de fibra, mas ele me permite fazer em outros tipos de materiais também. Isso, a gente fala que a tinta à base de pigmento, ele não escolhe fibras, né? Então, você consegue fazer todos os tipos de fibra, natural, artificial e sintética. Mas a indicação, por custo e benefício, é a natural e a sintética. Ah, ótimo. Então, próximo episódio... Desculpa, errei. Natural e artificial. Sem problema. A gente acaba falando aqui, a gente acaba corrigindo depois. O importante é a gente sempre explicar para o cliente e tirar esse tipo de dúvida. Então, assim, a gente pode falar depois no próximo episódio, começar a falar um pouquinho mais sobre o processo, porque é bem interessante pensar na produção, na impressão direta no tecido, como uma alternativa de mercado, como uma solução ali para umas demandas que muitas vezes a gente acaba não tendo, então, e muita gente não conhece, a tecnologia não entende. Então, no próximo episódio, a gente pode falar também um pouquinho sobre processos, né, que é bem interessante. Isso, até para o pessoal lá em casa entender que é um processo simples e de muita qualidade. Ah, ótimo. Vocês acabaram de assistir o primeiro episódio do Memac Explica, podcast exclusivo da Memac Brasil sobre impressão digital. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de impressão direta, um pré-tratamento, pós-tratamento, como funciona esse processo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, siga a Memac nas redes sociais, @Memac Brasil no Instagram, e acompanhe o lançamento do próximo episódio. Muito obrigado e até o próximo.